E aí, pessoal, notícias importantes vindas do Grêmio. Nesta tarde, o Grêmio confirmou casos de Covid no seu grupo e também envolvendo um dos jogadores titulares. E o Grêmio precisa, a partir de agora, também fazer e seguir uma série de protocolos. Também notícias envolvendo o segurança Fernandão, que sofreu um infarto. Notícias nada boas e que aumenta cada vez mais a discussão sobre a possibilidade de retorno ou não do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O que nós podemos falar? À tarde desta quinta-feira, o Grêmio acabou confirmando que 2 funcionários nessa testagem do retorno ao trabalho foram testados como positivo, né, como coronavírus positivo. Não tem sintomas, estão em quarentena. O Grêmio que retomou seus trabalhos nesse momento com uma série de protocolos que vocês conhecem todos. E em cima destes protocolos, o Grêmio acabou desenvolvendo aí uma série de situações para tentar minimamente controlar e seguir a linha de segurança das questões envolvendo, sobretudo, as questões de saúde. E vem do Rio de Janeiro a notícia de que Diego Souza não iria se apresentar. E durante o dia se teve por que não vai, porque até que agora, poucos minutos atrás, ainda na tarde desta quinta, confirmou que Diego Souza testou positivo do coronavírus e mais do que isso, né? Teve alguns sintomas, poucos sintomas é verdade. O Grêmio relata dores de cabeça, coisa leve dentro dos quadros que nós conhecemos, mas que de certa maneira preocupam. Futebol, todos querem o retorno do futebol, mas ele precisa ser feito em cima de alguns protocolos. Nós já estamos vendo na Alemanha o futebol retomando, né? Se não me engano, no dia 16 de maio vai retomar, cheio também de protocolos de segurança, mas vai tentar recuperar e tentar retomar. Aqui no Brasil, nós estamos um pouco atrasados, aí praticamente um mês atrasados em relação aos países europeus. E isso também pode se refletir no campo do futebol. Muita gente dando palpite sobre isso. E me parece que o palpite nessa hora não é nada. Todos querem lacrar, todos querem fechar, todos querem acertar, todos têm as suas verdades e não tem nada disso. Isso é uma questão de saúde, que tem especialistas que estão trazendo isso. As discussões sobre os protocolos e a necessidade passam exclusivamente pelas organizações de saúde, isso a gente tem que ver. Só que quando se tem isso muito próximo, que é o caso do Diego Souza agora, isso alimenta ainda mais a opinião, alimenta ainda mais as questões envolvendo essa situação. E a gente precisa sempre ter alguns cuidados, sempre repartir alguns cuidados, sob pena da gente perder a relação perder a relação ou perder a linha de raciocínio sobre uma questão como essa. Essa questão do Diego Souza alimenta ainda mais a discussão sobre se deve ou não voltar ao futebol nesse momento. Lembrando que, com toda aquela tranquilidade que o governador, que o prefeito, que os dirigentes do futebol estão fazendo isso, criando protocolos, estudando possibilidades, essa informação, notícia vem para botar um balde de água gelada em cima dessa vontade, desse raciocínio, porque de fato isso mexe com as pessoas. Quando se tem alguém dentro do ambiente com essa situação, acaba se criando. Lembrando que estão isolados e pegaram coronavírus. Não vamos esquecer disso. Eles estavam isolados e pegaram coronavírus. Não foi no futebol. Então, a gente precisa sempre colocar os fatos à frente dessas coisas, para que não se crie. Agora, o futebol deixou. O Flamengo, por exemplo, que se apresentou 38 funcionários. O Flamengo estava em isolamento, ou deveria estar em isolamento. E aí? Não foi o futebol que trouxe. Não foi. Nós sabemos que o futebol pode ser uma ferramenta de transmissão? Pode. As pessoas estão mais juntas, mais próximas? Pode. Mas o Flamengo teve 39 antes de se apresentar. Então, apenas para a gente colocar situações, novidades, para poder discutir sobre isso. Com a informação, lembrando também, Fernandão sofreu um infarto, tá no cardiologia, o Fernandão, segurança, tradicional segurança do Grêmio. Melhoras para ti, meu amigo, que tenha todo sucesso no mundo aí nessa tua recuperação. Ele que fez uma cirurgia e já está num processo de recuperação.
Notícias não muito boas no dia de hoje. Essa notícia do Diego Souza com certeza vai gerar ainda mais debate sobre a volta ou não do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Siga o canal.